Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais Ribeirão 22, Larga Brasa na TV. O prefeito Nogueira hoje vai comemorar às 15 horas os 100 anos do Palácio Rio Branco. Um palácio que tem muito da história de Ribeirão Preto. Ali funcionaram Câmara e Prefeitura. Ali foi palco dos grandes bailes e grandes festas do tempo fausto do café. Ali se reunia a nobreza, os coronéis. É muito dentro da história de nossa cidade. Ali também se reunia o pai de Alberto Santos Dumont, Henrique Dumont, que era fazendeiro aqui em Dumont, que foi nosso distrito e hoje é uma pujante cidade. Ali tantas histórias são contadas, até o pai de Paulo Gomes Romeu, que foi o arquiteto que fez o Palácio Rio Branco. Há histórias, por exemplo, daquele paço imperial, daquele paço municipal, principalmente no seu salão nobre, que tinha um lugar próprio mais alto para uma orquestra, onde os bailes eram tocados com marchinhas e machiches, e que temos lá, como testemunhas da história, espelhos altos, bem altos, que serviam para que o maestro observasse a chegada das autoridades e a cada uma tinha uma música que a homenageava. É parte da história. Quantos prefeitos passaram por ali? Vice-prefeitos? Quantas autoridades que visitavam Ribeirão Preto e foram ao Palácio Rio Branco? Aquele barão do Rio Branco, que se posta à porta do palácio, foi testemunha de muitos atos da juventude contra o AI-5. Também viu a cavalaria com a espada do lado da chapa para bater nos que protestavam. E tome borracha. E também tomavam rolha e bolinha de gude, que os cavalos tropeçavam e não andavam. Foi tudo parte da história daquele local. Os prefeitos que passaram por aqui, bem ou mal administraram e, obviamente, tinham os seus seguidores e são lembrados, prefeitos, vices, interventores e tantos outros. Vivos não são muitos que estão por aí hoje. Os que estão vivos, presentes, e o próprio prefeito Duarte Nogueira, que vai homenagear ao seu pai, Antônio Duarte Nogueira, obviamente, com muita justeza e justiça, não vai ter alguns prefeitos que, por motivos imperiosos, não poderão estar em Ribeirão Preto. 2. Mas a solenidade é válida, é importante, e eu, infelizmente, não vou poder ir. Tenho uma série de coisas a fazer, que eu tenho que fazer uma viagem, e agradeço muito ao prefeito pelo convite feito, mas eu não vou poder ir. Mas quero cumprimentá-lo. Quero falar agora dessa mixórdia, dessa situação deste país. Que coisa, minha gente. Que lamentável. Será que nós vamos encontrar uma saída que não seja ao aeroporto do Galeão, de Cumbica, ou o próprio aeroporto de Brasília? Não é possível. A cada momento que se mexe, mais coisas aparecem. E até do judiciário. É bom que se diga. Aqui não tem quem. Começa a mexer, começa a aparecer tudo. Não estaria na hora de falarmos basta? Acorda, gente, basta. Dar uma limpeza no passado e partir para uma nova dimensão política, educacional e de relação interhumana. Será que não está na hora de nós mudarmos? Eu sempre digo aqui e repito, não é o meio que deturpa, que corrompe, que
que estraga o homem. É o homem que estraga o meio. Conserte o homem que você vai consertar o meio. É isso. Vamos mudar a política, o tipo de financiamento, porque tudo isso também é hipocrisia. Todo mundo sabia que o financiamento de campanhas era feito pelos empresários. Isso já se cantava em prosa e verso. Quer saber de que lado um deputado vai estar? Pegue os financiadores de sua campanha. Só que o dinheiro não vinha só para financiar a campanha. Tinha caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa não sei quanto mais. Então, gente, está na hora de se mudar isso. Tá bom, houve erro, houve erro. A cada dia que passamos, nós somos uma nova página. Nós somos um novo livro aberto. Vamos mudar, fazer uma nova página, um novo livro desta pátria. Esta pátria tem muito a dar para o mundo. A agricultura que esse país tem, a parte agricultável que ele possui, dá para fazer tanta coisa. Hoje a agricultura é o sustentáculo da nação. Não é o petróleo, é a agricultura. Então nós temos que cuidar dela, cuidar do homem do campo, cuidar do agroindustrial, de todos aqueles que participam, cada um de per si e na sua participação, desde que modesta ou até mais complicada, nós precisamos a todos rememorar, homenagear e levantar. Com eles nós levantaremos o Brasil do futuro. Não se fala por aí que aqui é o celeiro do mundo? Já se dizia e já se diz, com a boca cheia, com o peito erguido, Brasil, o celeiro do mundo. Vamos aguardar que o seja. Vamos aguardar que o seja. Cada um na sua, dentro do melhor dos seus propósitos, da melhor das suas intenções. Basta, Brasil. Chega de fazer o brasileiro sofrer, ser espezinhado, ficar triste e amargurado. Façam um levantamento, verifiquem com este noticiário catastrófico quantos estão com depressão profunda por esse Brasil. Não só pelas suas circunstâncias próprias, mas pelo meio, por aquilo que se induz, por aquilo que se passa num clima de verdadeira guerra civil. Chega, gente. Está na hora de levantarmos os olhos para os céus, pedir desculpa pelo passado e pedir a graça do presente e do futuro. Brasil, o país do futuro, já dizia Stefan Zweig, um escritor suíço que morreu no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Ter ideia boa é fácil. Difícil é achar quem invista nela. Essa startup criou um robô com inteligência artificial que faz milhares de agendamentos ao mesmo tempo. E sabe quem investiu? O governo de São Paulo, com o PitGov SP, que seleciona ideias inovadoras para serviços públicos. Agora o robô se chama Poupinha, trabalha no Poupa Tempo e faz agendamentos pela internet e redes sociais. Isso é pura inovação, e é com trabalho que a gente chega lá. Encontre
tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Nós vamos entrevistar agora o Dr. Luiz Rodrigo Pires de Oliveira Alves, que ele é da Comissão do Agronegócio e da Agricultura, né, da OAB. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mandini. Prazer em recebê-lo aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que passa o agricultor, em especial aqui na nossa região. Bom, em primeiro lugar, a agricultura sempre foi colocada para o escanteio. Só que eles se esquecem de que hoje é o sustentáculo do país, não é isso? Hoje já está mais que evidente, né? O tanto que já se noticiou como é que a agricultura sustenta a balança de pagamentos do Brasil, né? Então, a agricultura é que vem sustentando o Brasil. Agropecuária, o agronegócio como um todo. Então, nós temos que agora tirar o chapéu aos agricultores e reconhecer a importância que tem para a nossa economia como um todo. Não, primeiro para a OAB colocar um setor, uma comissão, para o agronegócio, agroindústria e todo o setor agrícola, é porque tem importância. Exatamente. Em legislações, né? Antigamente, na OAB não tinha essa comissão. Por que se constituiu isso? Exatamente porque como é que pode ser o berço do agronegócio aqui de São Paulo, da cana-de-açúcar, o setor canavieiro, não ter uma representação da OAB que defenda os interesses dessa coletividade e que possa estar estudando e acompanhando as moléstias que a gente vem vivendo. Veja, para a nossa região aqui metropolitana, por exemplo, o agronegócio tem muitas coisas além da cana, do açúcar, do álcool. Hoje já existe um tipo de indústria para fazer o plástico da cana, do açúcar. Porque a bactéria come o açúcar e o dejeto da bactéria é o plástico biodegradável. Há uma parceria entre a usina São Francisco e a usina da Pedra, cujos trabalhos estão sendo feitos na Universidade Federal de São Carlos. Tecnologia nacional. Tecnologia nacional e, inclusive, eles têm a patente da bactéria, que é daqui. Por exemplo, a questão do álcool. Nós tivemos o professor Victor Baranauskas, que desenvolveu e ganhou um prêmio por isso, um diamante industrial, é claro, com o álcool. Um diamante para seu uso industrial através do álcool. E tantas outras coisas que tem. Por exemplo, hoje nós temos aqui, na nossa região, as usinas não são mais usinas de açúcar e do álcool. São usinas de energia, produtoras de energia. Energéticas, não é isso? Termoelétricas. Que fazem o quê? Produzem energia. E ganham mais com a produção de energia do que efetivamente com açúcar e com álcool. Exatamente. E se quiserem mais, há condições de fazer. Por exemplo, a São Francisco e a Santo Antônio teriam condições de gerar energia para uma Ribeirão Preto. Com certeza, se tivesse mais apoio. Exatamente. Então é isso. E não ficaria polui, mais barato. Né? Mais barato, sustentável, geraria royalties para o nosso país, né? Bônus de carbono, enfim, uma série de vantagens. E mais, todo mundo fala, porque a monocultura da cana, não é isso. Pouca gente sabe que um talhão de cana, a cada 5, 7 anos, conforme o trato, ele tem que ser renovado e tem que ser plantado ali oleaginosas. Necessariamente. São tipos de plantas que geram óleo, que produzem óleo, não é Basicamente isso? É milho, soja e amendoim aqui nessa região.
é Sim. também para aliviar o solo e poder combater pragas, enfim, é a forma de recuperação do solo após o Dumont é a plantio. capital do amendoim. Dumont é a capital nacional do amendoim. Não é isso? Quando fala Ribeirão Preto, é a capital da cana-de-açúcar, mas em todo local que é plantado cana-de-açúcar, também é plantado milho, também plantado amendoim, enfim, é uma produção pulsante, não só da canavieira. Agora é o seguinte, Luiz Rodrigo Pires de Oliveira Alves, você como da comissão do setor agroindustrial e agrícola da OAB, quais são os problemas que os da agricultura estão passando e sofrendo? Bom, falar de problemas, né, não tem fim. Cada enxadada sai uma minhoca, né? Minhocal. O minhocal de problemas. Hoje, um dos principais, vamos deixar a questão do financeiro em segundo plano. E tem o problema também do Fundo Rural. Fundo rural e esse- tudo mais. etc Vamos e deixar, tal. primariamente, vamos falar a questão da segurança. A segurança no campo está insuportável. O agricultor não consegue trabalhar. Ele Não há consegue... polícia e não há também quem queira trabalhar na roça. Eu falo da polícia. Da polícia, os policiais não têm infraestrutura para andar no campo, porque no campo chove, tem terra, buraco, atola, e eles vão com a viatura, o Golzinho 1000, eles atolam, não tem estepe. Uma vez teve uma fuga aqui na região de Jardinópolis, os policiais estavam parados, falaram, mas a fuga está para lá. Os fazendeiros da região indo lá, botando na caminhonete para correr atrás da polícia, porque não tinha estepe no veículo. E se quebrar o carro, se quebrar a viatura, é o policial que tem que pagar com o salário dele. Então, na zona rural, o desgaste da viatura é muito maior. Agora, não só essa questão da polícia não ter efetivo e não ter equipamentos suficientes adequados à questão do campo, precisaria ser caminhonetes, motocicletas e tudo mais. Jipes. Enfim, e não tendo a infraestrutura, no campo, o agricultor, além de não poder se defender, não poder ter armamento, que basicamente os agricultores precisam de armas para se defender. E não pode. No campo, nem para ligar para a polícia dá, porque o sinal não chega no campo. No campo, o agricultor não tem um sinal de internet razoável ou que mantenha a estabilidade. No campo, não se tem vida mais sossegada. Eu tenho uma série de agricultores. O agricultor não pode ter uma arma sequer. Ele pode ter uma arma dentro da propriedade. Mas desde que seja registrado ali na Polícia Federal. Mas acontece que não adianta a arma estar dentro da propriedade, porque o agricultor, no seu dia a dia, ele vai para a cidade, busca equipamento, volta, vai para a cidade buscar alimentos. Como é que durante a noite ele sai 10 horas da noite para buscar um funcionário, buscar uma máquina que quebrou, e ele volta para casa de madrugada, passando por lugares ermos, como é que ele nada, nem para fazer um barulho para se defender? Enfim, o que tem de história de agricultores... que há mais de 50, 70... Havia uma patrulha rural, não tinha? Há muito tempo atrás, inclusive em Jardinópolis, os agricultores se uniram, compraram motocicletas que incorporaram ao patrimônio da Polícia Militar, só que motocicletas novas acabaram sendo deslocadas porque ela é efetivada no batalhão, e aí o remanejamento, as motocicletas foram embora, eles desistiram de fazer isso. Hoje existem as patrulhas rurais privadas. Então, privada? Privada, então os agricultores não estão mais suportando, estão se organizando em patrulhas privadas, mas é um custo muito alto porque é 24 horas, são viaturas, né, muitas a paisana, a infraestrutura de comunicação, todo mundo está investindo nisso. E as invasões? A invasão, você fala de tudo. De tudo. De MST, MS não sei o quê. Em Sertãozinho teve recentemente uma invasão, é sempre esse temor é muito grande. O que muito se fala, né? Fala de cana-de-açúcar, fala de queimada. O maior terror do agricultor quando chega seca é o problema do incêndio, a queimada. Aí o que acontece? O meliante, que ou é desafeto do agricultor, ou ele quer desintocar o agricultor da sua residência para praticar o crime, ele ateia fogo no canavial, o agricultor sai correndo desesperado para tentar controlar aquele fogo para evitar um prejuízo financeiro e ambiental e muitas vezes é surpreendido com um meliante ali que promove o furto. Tem havido muitos roubos em... Olha, Morandini, eu já acompanho... Você já acompanha isso aí? Eu já acompanho isso há décadas. Antigamente a gente ouvia falar, só para ter uma noção, a gente ouvia falar de furto, roubo na zona rural, roubava semoventes, né? Roubava os animais no pasto.
4, 5. Semoventes. Semoventes, 4, 5 animais. Hoje, eles chegam de carreta e roubam 150, 200 bois confinados. Levam todos os equipamentos, todos os cavalos, Se tiver a ordenha mecânica, tira. Tudo, todos os equipamentos. Levam os tratores. Trator agora, o que se rouba de trator... Você conhece uma pessoa que teve quantos tratores roubados o ano passado? Um colega que teve ano passado passou por 2 furtos de trator, roubaram 3 tratores. Furtos ou roubos? Furtos de trator. Roubaram 3 tratores, ele conseguiu localizar os 3 tratores. 3 meses depois, roubaram novamente os tratores, os mesmos. A vantagem é que, como nós estamos rastreando e monitorando isso, nós conseguimos efetivamente, mas muitos outros perderam. Mas e os intrusões dos receptadores? Então, aí que tá. E aí a gente entra nessa área que é meio complexa. Quem é que está recebendo? Quem é que está comprando? Como é que funciona? Agora, no final do ano passado, teve um caso muito interessante. O agricultor estava plantando numa determinada zona rural, deixou a plantadeira lá e levou o trator embora com medo do furto. A plantadeira ficou coberta e escondida no mato. Surgiu um trator, engatou essa plantadeira e fugiu. Chegou na Cândido Portinari, cruzou com uma viatura da polícia. A polícia começou a seguir, achando estranho pelo horário noturno. Pularam, estava em 2, pularam do trator, saíram correndo no meio do mato. A polícia apreendeu a máquina com a plantadeira e descobriu-se que a plantadeira estava sendo furtada, mas estava sendo furtada com um trator que foi furtado em outro local. Eu não quero dizer aonde que estava ali, né, onde que estava efetivamente para criar problema. Aonde que estava esse trator e mais alarmante apareceu esse cidadão, não é produtor rural, apareceu esse cidadão dizendo que roubaram o trator dele. E ele queria... Tinha documento? E queria levar esse trator embora. Polícia? Na polícia, na ousadia. O trator roubado ele queria pegar como dele. E no final acabou a história vindo abaixo e acabou sendo enquadrado. Mas a criminalidade, temos histórias não vai preso. De homicídios. Mandini, antigamente... Nós tivemos vários homicídios na região. Antigamente chegava com uma faca, com uma espingardinha pica-pau. Hoje chega de fuzil, 10, 12, 15 em caminhonetes com fuzil, rendendo a família. O que tem de agricultores que moraram mais de 50, 70 anos na zona rural, morando naquelas casas, aquelas mansões antigas, senhores de idade, 90 anos de idade, sendo amarrados, espancados dentro da propriedade, humilhados dentro da propriedade, de conversar hoje, eu converso com esses agricultores, senhores, né, de idade avançada, chorando, porque a alegria deles era confraternizar com a família aos finais de semana na casa, no sítio, na fazenda. E hoje eles não podem mais ir lá, não podem participar, não podem viver mais no campo. E nós estamos falando de agricultor, né, do proprietário. Mas os funcionários não querem mais morar. Morar não. Morar não. Aqui, o presídio de Jardinópolis. Jurucê. De Jurucê. Presídio de Jurucê. Nós vimos ano passado, bateu 2 recordes, aquela fuga, bateu dois recordes mundiais. 2 recordes mundiais. Mais de 600 presos fugiram. Foi o maior fuga do sistema prisional do mundo. E foi a primeira fuga do sistema prisional no mundo de regime semiaberto. Agora, para onde que eles fugiam? Para as fazendas da região, para as propriedades. Imagina 600 criminosos fugindo e tem mais de 120, se não me engano, foragidos ainda, não foram presos. Mais de 120 foram presos. Então, como é que faz? Naquele dia, eu acompanhava agricultores lá. Naquele dia da fuga, eu acompanhava agricultores conversando. Uma ronda, né? Os agricultores ligavam para a polícia, olha, eu estou vendo, tem 15 aqui na árvore. 40 minutos depois, gente, vocês... A árvore da gente, não, tem 15 aqui. Tem 15 aqui na árvore, no meio do mato, aqui no curral. 40 minutos depois, a polícia não chegava e liga de novo. Não tem efetivo suficiente para prender esse pessoal. É muito preso. Aguarde. Então, como é que se vive? Como é que se trabalha, como é que se arrecada patrimônio, como é que se guarda ferramental. Hoje, o agricultor está saindo do campo, indo para a cidade, não está conseguindo contratar funcionários, porque os funcionários não querem ficar lá, e o que ele investe lá, ele já não consegue manter porque está sendo roubado e furtado. E o que muda? E quem é que guarda café?
Quem é que guarda soja, milho? As quadrilhas especializadas em roubo, furto de café, sacas de café. O adubo. Fertilizantes, venenos. Hoje, se chegar em qualquer propriedade rural, não vai ter grande quantidade de herbicida, de veneno. Não tem. Por quê? Porque o agricultor sabe que se ele deixar lá, ele vai ser... E tem informação de dentro para fora. E tem informação, chega de qualquer lugar. Na agricultura tem venenos com baldinho de 3 quilos, que custam 5 mil reais ou mais. Um baldinho de 3 quilos, 5 mil reais. O agricultor usa bastante. Ele compra e deixa estocado na cooperativa. Ele leva para a fazenda, aquele dia vai necessitar disso, ele leva só aquele dia, usa, no dia seguinte ele volta e leva de novo. Enfim, como é que se vive numa situação? Está mais grave a criminalidade no campo do que na cidade. Na cidade ainda tem iluminação, tem telefone celular, tem internet. Devia se reunir e exigir isso, puxa vida. A força que o agricultor tem pela balança comercial e por geração de empregos, puxa vida. É complicado, Morandini. São muitas forças envolvidas e o maior problema é o seguinte, quando você fala de se unir, realmente tem uma força financeira, mas o agricultor, ele não consegue coacionar isso, porque você fala, olha, numa área, num município como Jardinópolis, as propriedades rurais são geralmente grandes. Então, você pega uma área muito grande com um público muito pequeno de proprietários. Então, às vezes é uma área limite de municípios, e são 3 ou 4 proprietários. Esses 3 ou 4, eles não conseguem manter por si só tecnologia e financeiro para poder administrar uma segurança de qualidade. Isso é função do Estado. O Estado precisa dar um apoio e nós estamos à mercê. A tecnologia de internet, 4G, já era para estar no campo. O satélite. Já era para estar disponibilizado no campo. As concessionárias não executam isso. E nós, agricultores, todo o setor agrícola, fica à mercê dessa situação. Então, a criminalidade realmente é um dos fatores... A gente conversando hoje vê a profundidade dos problemas. Porque a imprensa não aborda tudo isso. Aborda, sim, pontualmente. Um fato isolado. De uma forma contextual. Olha, é muito triste, O agricultor, imagine o agricultor, você... Quando fala em agricultor, pensa só na pessoa que está trabalhando e ganhando dinheiro, mas você também não vê o agricultor que está com dificuldade financeira, que está cheio de financiamento, que tem uma mulher... A terra está empenhada. A terra está lá com a hipoteca, com a cédula rural, está garantindo a dívida. O agricultor trabalha a céu aberto e a todas as intempéries, porque quando chove, às vezes não chove na hora certa ou não chove na hora devida. Então isso é complicado. Chove demais. O mais incrível, Morandini, isso é difícil falar, o mais incrível para o agricultor depende muito do financiamento agrícola. Só que você sabe como é que funciona o financiamento agrícola? Não. O agricultor tem janelas de plantio na cana-de-açúcar. Aqui na nossa região, é lá por fevereiro, vai terminar lá em abril, finalzinho de abril. Essa é a janela para plantio de cana-de-açúcar. No final do ano, tem uma outra janela, mas essa é a principal do plantio da cana-de-açúcar. Acontece que quando o agricultor vai fazer o financiamento para conseguir plantar, às vezes está chegando abril, maio e ainda não abriu o crédito de financiamento para plantio. Então como é que o financiamento para plantio vai abrir depois que já terminou o plantio? Aí ele se enfia de cabeça para pegar... Aí ele faz das tripas coração para conseguir plantar acreditando no financiamento. E o financiamento agrícola, você sabe quais são os documentos? Hoje em dia o agricultor tem até uma piadinha, o agricultor faz o seguinte, os documentos, você leva todos os documentos que você tiver e ainda tem que cortar o pulso e colocar na mesa do banco. O sangue. Porque é o que falta de documento, que se não tiver, você espreme o sangue aí para a gente conseguir apresentar. Porque é uma infinidade, uma dificuldade para o agricultor conseguir ter acesso. Então demora, é complicado, é labutoso e ainda por cima não vem no momento certo. Como é que vive numa situação dessa? Era para ser muito mais fácil. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, a facilidade, ele se cadastra uma vez, ele tem o limite de crédito dele aprovado, é só chegar lá... Tem uma coisa, se não pagou, eles tomam. Se não pagou, eles tomam, mas lá... Os seguros de safra. Sim, claro. Existem. O seguro de safra... Aqui não tem? Não. O seguro de safra lá, vamos comparar, vou te responder. O seguro de safra lá é assim, você vai financiar essa cultura de milho.
Tive um problema, perdi a safra. Você vai ser indenizado no seguro, preencher o requisito. Só que o valor que você vai receber é o valor, na época da colheita daquela produção, valor de mercado. O valor de mercado. E se você receber aquele valor de mercado, você consegue pagar o seu prejuízo e ainda manter a sua condição de vida. Os filhos na escola, combustível, financiamento e tudo mais. Aqui como é que fica? Além de ser caríssimo o seguro, não dá para fazer seguro agrícola, é 10% aí, se não me engano, no canavieiro, se não me engano é 10% ou 12%. Agora, como é que vai 10% do seguro? Quanto é que sobra? Não sobra nada para o agricultor. Então, e sem falar no custo de financiamento, cada um varia, por isso eu não quero falar de taxa, sem falar do custo de financiamento, o que segura, o financiamento é um de seguro, o que segura a safra em caso de incêndio, que é o principal, fora as pragas, o que assegura é um valor definido. Mas esse valor definido, muitas vezes, é 60% do valor de mercado. Isso é, ele paga caro para ter o seguro e quando ele recebe, ele não recebe o valor de mercado. Isso é, ele já vai receber menos, já teve o prejuízo, vai receber menos, vai ter pago e vai ficar continuando pagando os financiamentos. Vocês observaram hoje um flash. Uma foto. En passant, porque tem muito mais, né? Tem muito mais. Agradeço muito a você, Luiz Rodrigo Pires de Oliveira Alves, da comissão da OAB, do agronegócio, da agroindústria, etc. Morandini, muito obrigado por abrir essa oportunidade, né, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu falo como coordenador da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio e também em nome dos agricultores que estão passando por isso. Tem muita coisa para a gente falar, teria o Fundo Rural para a gente conversar, mas é coisa que não acaba. Eu espero uma outra oportunidade de poder trazer essas moléstias para cá. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou trazer o vereador Fabiano Guimarães. Ele é uma casca de ferida. Daqui a pouco ele vem aí. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Fabiano Guimarães, vereador de Ribeirão Preto, novinho. Né? Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Fabiano, diz que você é casca de ferida. Diz que você não tem estupim. Quando pega, estoura de uma vez, é verdade? Nada, eu sou Parece calmo, assim uma figura tímida e tal. Como é que é a história? Olha, quando eu acredito no que eu tô fazendo, eu compro as brigas sim, Morandini, talvez seja por isso. Quando eu tenho convicção de algo que é correto, que precisa ser feito, eu vou até o fim. E a sua posição sobre os 28,35%?
Você já definiu muita coisa aí, né? Então, assim, ainda está em estudo, em análise, né? Então, não existe ainda uma definição clara dos vereadores sobre isso. Alguns já se posicionaram. Eu te confesso que eu ainda tenho algumas interrogações, tá? Por exemplo? A questão de você ter que renunciar o acordo judicial atual, né? Que foi Foi a posição da prefeitura exigindo do funcionário. É. Para ele aceitar os 44 meses, tem que renunciar a tudo aquilo que ele conseguiu. Isso, aos direitos. E passa a ter uma nova ação. Exatamente, né? Então, assim, foi inclusive um vereador, ele apresentou uma proposta de supressão desse artigo, né? Enfim, são várias dúvidas ainda que pairam sobre essa questão. Então, ainda está em discussão, a Câmara não colocou em pauta de votação justamente porque tem muita coisa indefinida. Você acha que vai poder sair um acordo? Está tendente a isso? Ontem, na sessão, o que a gente tem acompanhado é que está tentando fazer o máximo possível para ter um acordo dentro do acordo. Mas, porque a alternativa até agora, proposta pela Prefeitura, é que você renuncie para um novo acordo, né? Para você poder ter o parcelamento saldo devedor, mas os servidores perguntam por que não esse parcelamento dentro do próprio acordo, sem precisar de renunciar. Como é que seria esse enfim. parcelamento dentro do próprio acordo, sem precisar renunciar aos seus direitos? Então, eu acho que no cenário, justamente, que Ribeirão Preto tem uma história nos últimos anos aí de insegurança jurídica, né? Então, assim, eu acho que a desconfiança ainda é muito grande do servidor, da capacidade da prefeitura poder honrar o acordo se ele chegar a renunciar os direitos, né? Então, acho que é essa questão, acho que falta mais diálogo, acho que é importante isso. Seria né? bom reunir as várias tendências jurídicas e compilar tudo, fazer aí o tipo de uma vitamina e verificar o que sobra? Sim, eu acho que o diálogo ele precisa ser melhor exercido entre a prefeitura e os servidores. Juntar sindicato, a MAP, a Associação de Servidores, a Associação das Professoras Municipais, e reunir todo mundo. Eu faço parte da base do governo, né, na Câmara, mas mesmo assim eu defendo que eu acho que precisa de mais diálogo nessa situação, porque tem servidores que eu confio muito na visão republicana, porque a visão às vezes é muito parcial, isso que prejudica o diálogo. De corpo, não de Exatamente. E alguns servidores que eu conheço há muito tempo, e são servidores há muitos anos, e eu confio em alguns, eu tenho mais proximidade, e me chamou a atenção, né, essa preocupação. Então tem que ter mais diálogo, né? É muito sério isso, lógico, tem que ter mais diálogo, não adianta querer colocar ainda mais nessa Câmara. Qual a tendência dos vereadores? Olha, até então, no começo, né, a gente foi convidado pela Prefeitura, né, era que isso seria mais tranquilo, haveria uma votação favorável, e depois disso... A Prefeitura disse no começo que ela estaria abrindo a possibilidade de 44 meses, mas que havia alguns bancos que estariam dispostos a receber as ações pela portabilidade e os bancos acompanhariam o fatiamento feito pela Prefeitura. Quer dizer, que aquele que tinha uma dívida para vencer daqui a 18 meses, iria vencer em 44, mas com respaldo do banco. Tá. Mas depois eu não vi muito firme essa proposta. Até porque eu falo, a gente vem de um histórico de falta de confiança e de credibilidade do setor público, da prefeitura, né? O prefeito vem logicamente, com um capital político muito grande, eu acho que uma respeitabilidade muito maior, mas ainda tem uma desconfiança muito grande do servidor, principalmente quando eu acho que falta diálogo. Eu acho que o diálogo deve ser melhor exercido entre a prefeitura e os servidores. Eu vejo mais conversa entre políticos do que entre os servidores. Prefeitura e servidores. Exatamente, eu acho que falta mais isso. Isso pode ser aperfeiçoado. Precisa. Eu acho que a prefeitura tem que conversar diretamente com os servidores. E dessa forma afastaria os pescadores de águas turvas. Exatamente, porque quem mais explora essa situação são aquelas pessoas que não estão muito preocupadas em resolver. Está preocupado em bagunçar o poder. Exatamente, tem ganhos politiqueiros em cima porque disso. O ano que vem é ano de eleição, Exato. Quanto mais você vender dificuldade, você pode vender facilidade. Onde falta diálogo, sobra de politicagem. Então, eu não vi ainda nenhuma proposta que aglutinasse as tendências.
Mas o prefeito e o seu pessoal, às vezes, nem é o próprio prefeito, é a entourage, certo? Que fica batendo que não é isso, não é isso, não é isso. Então é o seguinte, tem que verificar realmente qual a situação da prefeitura no tocante a este item. Exato. Olha, nós podemos ceder aqui, aqui, aqui. Não podemos ceder aqui, porque isso lá adiante vai acontecer isso. Exato. Embora o tempo não é muito longo, são 17 meses, 18 meses. Sim, exatamente. Falta pouco, né? Falta pouco. A maior parte já foi. Apesar de que o grosso da dívida se concentrou nesses últimos 2 anos, né? 30%, praticamente 1/3 nesses últimos 2 anos. Mas então, 2/3 já foram, né? Exatamente, Tá certo? Bom, e você também faz parte da Comissão de Transparência da Câmara. Sim, sim, sim. Como é que está indo lá? Está indo muito bem. Agora, na última reunião, a gente conseguiu uma carta assinada pela presidência da Câmara se comprometendo com 10 ações de curto prazo e 18 ações de médio prazo. 2 ações acabaram, uma não diz respeito, porque é a frota alocada, então não é o caso da Câmara, e uma outra a gente compactou em uma. Você acha melhor alocar a frota? De 40 ficou 30, e dessas 30 fechou em 28, que tem compromisso da Câmara em implementá-las. E você acha que é melhor alocar o carro? Alocar a frota? Olha, depende do nível de utilização. Normalmente, eu tenho uma convicção pessoal, no setor público, o que puder locar, eu prefiro do que você adquirir e internalizar um patrimônio. Porque você... Aí o conserto seria por conta do... Exato, eu prefiro negociar. E o grande problema aí, Fabiano, você conhece bem, o grande problema são os consertos. Exato, exato. São as trocas de pneus, de peças, etc. A zeladoria, o cuidado com o bem público. É a história das ambulâncias do SAMU. Quando é privado, você cuida daquilo ali que é seu, porque é seu e é seu mesmo. E quem vai perder é você. Quando é público, fica aquela coisa meio sem dono, às vezes, né? E quando então existe uma empresa que loca isso, ela vai criar estímulos dentro do próprio contrato e do mercado para que quem está de posse daquilo ali possa zelar. Né? Então, e a reposição de peça, manutenção... O pneu sai novo, volta... É muito mais fácil, muito mais rápido. Gasta muito o pneu. Né? É muito mais rápido. Então, o que você tem que fazer, logicamente, é negociar bem um contrato para não ter surpresa depois, né? Lógico. E não ter mamão, né? Eu acho que... Não ter mamão. Na própria TV Câmara está uma discussão, compra equipamentos ou loca? Eu sou da opinião que deve locar equipamento, não comprar equipamento. Tinha que transformar em fundação, né? Fundação, exatamente. Eu tenho ouvido falar, alguns vereadores, inclusive, já falou que você também deu essa sugestão. Fundação. Porque é aquela história, você pode contratar serviço profissional por serviço. Sim, sim, dá ganhou, mais flexibilidade. Acabou, outro, entendeu? Eu sou um político liberal, né? Então, o que eu puder flexibilizar, eu sou da opinião que tem que ser flexibilizado, que puder passar para o setor privado administrar, eu sou da opinião também. O setor público mais focado, mais estratégico, mais fortalecido. Mas no meio, não no fim. Exatamente, exatamente. Eu acho assim, a gente tem que priorizar. Qual a sua formação? Quem muito abraça, pouco aperta. Né? Então a gente tem que Qual focar. a sua posição? Eu sou economista. Sou economista. Você era representante do Conselho Regional de Economia, muitos anos, exatamente. Exato. Delegado regional também. Isso. Novinho, como é que você fez isso? Olha, não sou tão novo não, tenho 40 anos. Mas tem mais cara de novo, né, Morandinho? Parece. É que a gente é feliz, a gente faz o que gosta. Eu sempre fiz o que eu falo. Primeira vez que você saiu candidato? Primeira vez que fui candidato, primeira vez. Como é que você está vendo a Câmara? Olha, eu digo assim, um time, a gente está no mesmo barco, então assim, para mim não tem diferença. O pessoal está com boa intenção. Vereador, servidor da Câmara, funcionário da Câmara, para mim é tudo a coisa. A hierarquia está na responsabilidade às vezes, né? Mas eu vejo um time cada vez mais integrado entre os vereadores, os servidores. Eu sinto que antigamente era muito difícil, tinha um melindre muito grande, um medo muito grande. Agora eu sinto, os servidores vêm para mim e falam, Fabiano, eu quero ajudar, eu estou à disposição, você está tocando aquele assunto da transparência, aquilo ali eu posso ajudar, eu tenho essa formação. Eu sinto muito isso, essa vontade aflorando. Né? Então, um time cada vez mais integrado, cada vez mais com confiança e autoestima. Eu vejo hoje o servidor da Câmara começando a ganhar mais autoestima. E se continuar nesse ritmo, logo, logo o servidor da Câmara vai chegar na rua e o pessoal vai bater palma. Eu tenho certeza, dentro de alguns anos, dois anos no máximo. Não há motivo para ser diferente. Não há. Porque antigamente eu acho que você falava que era da Câmara, o pessoal já falava, ixi, isso aí tá, né? Não chegava a
Hoje eu tenho sentido isso, tá nascendo um certo orgulho de fazer parte da 17ª legislatura. Isso é muito claro ali, é muito, muito latente. Tá também, sim, vários contratos, o presidente renegociou, né, na Câmara, né, contrato, por exemplo, de comunicação em pesquisa, que é uma licitação aí que está aberta, de contrato de marketing em pesquisa, já teve uma redução aí de 1/3 no valor, muita coisa foi cortada, né, enfim, tá sim, tem um esforço de economia, mas o importante é economizar no lugar certo, claro, né. Também não pode deixar de gastar dinheiro em coisas que vão trazer mais retorno. E qual o seu relacionamento com o Palácio Rio Branco? Olha, eu acho que sempre pode melhorar, mas até hoje eu não posso reclamar de nada não. Sempre quando eu peço alguma informação, lógico, dentro das limitações do governo, né? Às vezes o cidadão nos procura, a gente sabe da dificuldade de resolver problema hoje, né? Principalmente zeladoria, que o cidadão é muito sensível. Mas a gente sabe que é difícil para todo mundo, mas pelo menos assim, nunca fiquei sem ter uma resposta, tá? Então assim, eu posso dizer, dentro do que se espera de um começo de governo, eu acho que é tranquilo, eu acho que é saudável. Assim, lógico que a gente vai ficando mais exigente com o passar do tempo, né? Agora, mas por enquanto, até onde eu vejo que as limitações são muito grandes, eu vejo que a relação é muito boa. Agora é o seguinte, um apelo que a gente faz aos vereadores, ao próprio prefeito, vamos nos unir em torno de uma mesa e encontrar uma saída. Tem muita gente passando por muita dificuldade. O setor público tem dificuldade? Tem. Só que ele tem de onde puxar de um lado, puxa do outro. O outro não tem onde puxar mais. Certo? Sim. Ele chegou num beco sem saída. Sim. Então está na hora de arrumar uma solução para os 28,35%. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um direito, né? É um direito e é legítimo. Ganhou, está né? na justiça, ganhou. Exato, então. Exato. Perfeito. Eu tenho confiança de que nos próximos dias... Você está achando que tem? Você tem ouvido alguma coisa? Ontem ficou muito claro a tentativa de encontrar uma solução dentro do próprio acordo, né? Principalmente dos servidores que têm conhecimento grande, os mais atuantes ali, né, nesse movimento. Mas nada impede também de que chegue à conclusão de que é isso, a proposta tem que ser essa, da prefeitura. Eu vou te falar assim... Pode ser intangível, né? Eu acho que, volto a dizer, tem que ter mais diálogo, principalmente entre os servidores e o prefeito, né? Lógico, os vereadores estão ali para fazer o meio de campo, mas é um acordo entre o executivo e os servidores, né? Fabiano Guimarães, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Moraninho. Sempre um prazer aqui estar com muito você. Obrigado. Sempre aprendendo muito. E que é isso, eu também, a cada dia mais. Eu quero dizer ao telespectador, ao jovem, hoje é sexta-feira. E sexta-feira é o dia da parafernália que os jovens se munem para participar de raves. Teve uma rave aí outro dia, cobrou R$500 no Aras. E aconteceu de tudo, e muito menos você pensa que aconteceu e aconteceu mais. Coisa incrível. Hoje é dia do pessoal sair, bater carro, morrer o companheiro ou morrer ele, ou ficar tetraplégico. Por isso que em toda sexta-feira eu me sento aqui para dizer, meninada, juízo, fui.